Meus irmãos e irmãs, quero compartilhar convosco a palavra de Deus que está na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, estaremos lendo os versículos de 10 a 13, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos de 10 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus: todos acharam? Amém? 1 João, não é o Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Sim, o irmão está me lembrando aqui, antes de nós continuarmos, as crianças, temos a aula, a irmã Paula está lá embaixo, a tia Paula está lá embaixo, então as crianças podem descer, de repente os pais podem acompanhá-la até ela depois voltar, porque está chovendo, mas vai haver aí a aula para as crianças, tá bom? Meus amados irmãos e irmãs, então a palavra de Deus que nós lemos, João ele vai tratar de um assunto por demais interessante e relevante para os nossos dias. E quando João ele começa a falar nesse texto, primeiramente no capítulo 5, sobre a fé que vence o mundo, ele vai discorrer sobre a questão do amor, ele vai discorrer sobre a questão do próprio Deus, ele vai discorrer sobre a questão também da vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que nesse tempo que estamos vivendo, muitas pessoas não têm tido uma certeza genuína de quem Deus é, ou uma certeza genuína de quem nós somos para com Deus. Por vezes nós duvidamos de quem é o Deus que nós servimos. Em algum momento da nossa existência ou das lutas que nós enfrentamos, acabamos por até mesmo duvidar daquilo que Deus pode fazer. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que o que nós não podemos duvidar é que o Senhor, o nosso Deus, é aquele que nos resgatou do império das trevas e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, isto é, para a sua maravilhosa luz. E quando nós pensamos então naquilo que pode nos trazer esperança, a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que mais pode nos dar esperança é justamente a certeza do Deus que nós servimos, é a convicção de quem é esse Senhor, quem é esse Jesus que um dia nos salvou, é a convicção de nossa salvação estar firmada em Jesus. Muitas pessoas ultimamente não têm tido esta certeza de salvação, e hoje, falando para os irmãos aqui, para nós crentes, falar sobre esta certeza é algo importante para nós. Por quê? Porque a cada dia eu e você precisamos sim ter a certeza da nossa salvação, de ela estar firmada no Senhor, e de que é o Senhor quem não nos deixa fraquejar, é o Senhor que nos faz perseverar até o final. Uma das doutrinas basilares da fé reformada é também a perseverança dos santos. Isso quer dizer que o Espírito Santo nos faz sim perseverar, ele nos abençoa para que nós busquemos a santificação. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o salmista dizia isso, quando os malfeitores, quando os inimigos se puseram contra nós.
Então nós precisamos sim observarmos que a cada dia nós precisamos ter certeza, uma certeza genuína de quem é o Deus que nós servimos, uma certeza genuína de que o que é a salvação que o Senhor proporcionou para nós. O que é isso? Qual o valor disso na nossa vida? Muitas pessoas, meus irmãos e irmãs, nesse tempo, não têm conseguido, exercer essa certeza no seu coração. Mas o que nos dá essa certeza? Na verdade, isso é colocado no nosso coração pelo próprio Espírito de Deus. É o Senhor que testifica com o meu espírito, me garantindo, me afirmando que eu sou filho, que eu sou filha de Deus. Então, se você tem essa convicção no seu coração, é porque um dia o Senhor, através do Espírito Santo, entrou no seu coração, entrou na sua vida, fez a diferença e te colocou certeza disso. E a cada dia que você caminha na presença do Senhor, Deus vai reafirmando isso no seu coração, reafirmando que o dia de nos encontrarmos na glória com o Senhor está cada vez mais perto, e te dá então esta certeza de que você será um dos tais. E me lembro de uma canção antiga que cantávamos, em algumas igrejas, que dizia o refrão: tantos como a areia da praia, serão sim tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, aqueles que o Senhor já escolheu e vai salvar, e está salvando. Mas nós precisamos observar que existem alguns frutos desta certeza genuína no nosso coração. O texto que nós lemos nos mostra que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Olha só que maravilha, quando você crê, você tem um testemunho. Aquele, porém, que não dá crédito a Deus, vai fazer Deus de mentiroso. Aquele que não dá crédito ao Senhor, quando nós pensamos, naquilo que Deus não perdoa, logo vem à mente, as pessoas logo falam: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que mais seria blasfêmia contra o Espírito Santo do que esta negação, do que esta rejeição à atuação de Deus, do que esta rejeição a realmente o fato de Deus existir, do Filho de Deus existir, do Espírito Santo existir, e de que os três são um. Então, quando nós rejeitamos isso, nós não damos crédito a Deus, então o fazemos mentiroso, porque não cremos no testemunho que o próprio Deus dá acerca do seu Filho. Meus irmãos e irmãs, observe que o texto fala que o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? Vida eterna. Mas esta vida eterna não é em nós, esta vida eterna está no seu Filho Jesus. Uma vida garantida através da vida que é Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor é a própria vida, e como vida, Ele transferiu esta vida para nós, ao nos resgatar na cruz do Calvário. E nesta noite então eu gostaria de pensar com os irmãos, justamente sobre os frutos da certeza genuína de salvação que nós precisamos ter. Alguns frutos precisam estar presentes na nossa vida. O crente, aquele que nasceu de novo, aquele que tem em si esta certeza de que realmente o seu nome está escrito no livro da vida, nós devemos ter sim e experimentar na nossa vida alguns frutos concernentes, oriundos desta certeza. E a primeira coisa que nós observamos é que aquele que realmente tem certeza de salvação, ele faz uso diligente dos meios de graça. Faz uso dos meios de graça, um uso diligente. O que é um uso diligente? É um uso constante, um uso sem esmorecer. Mas pastor, usar os meios de graça, como assim? Quais são os meios de graça? Sim, o uso diligente da palavra de Deus, olha só, da pregação do Evangelho. Os meios de graça na fé reformada são a palavra, os sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo.
Quando nós utilizamos isso diligentemente na igreja, sobretudo utilizarmos a palavra de Deus, isto é, a pregação do Evangelho, nós estamos então usufruindo e dando e demonstrando frutos de uma vida que crê, que tem certeza da salvação, uma certeza genuína, não uma certeza falha, não uma certeza dúbia, mas uma certeza que pode te dar a convicção do Deus que você serve. Algumas pessoas, até mesmo dentro da fé reformada, consideram a oração como meio de graça. Mas observe, independente de ser ou não um meio de graça, o uso diligente da palavra, o uso diligente dos sacramentos, o uso diligente até da oração, nos dão então a certeza de que nós somos salvos em Jesus. O crente, aquele que lavado e remido no sangue do Cordeiro foi, ele precisa sim demonstrar esses frutos na sua vida. Isto é, precisamos pregar o Evangelho a todo tempo. Precisamos sim utilizarmos na igreja do Senhor dos sacramentos. Precisamos sim buscarmos ao Senhor em oração para mantermos uma estreita comunhão com o nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas até se dizem cristãos nos tempos atuais, mas simplesmente não pregam o Evangelho, simplesmente não dão um bom testemunho, simplesmente não buscam a Deus, não oram, não conversam com Deus. Como eu posso demonstrar que eu sou salvo, que eu tenho essa convicção no meu coração, se eu não desejar isso para as outras pessoas? Meus irmãos e irmãs, uma das coisas muito importantes que nós precisamos compreender é que quando eu recebo algo bom, eu preciso distribuir esse algo bom para as pessoas. Isto é, você recebeu salvação, o que você recebeu de graça dai, oferecei. Então eu e você precisamos oferecer sim o Evangelho do Senhor. A cada momento eu e você precisamos pregar a palavra, pregar com graça, pregar com entendimento, pregar sob a orientação do Espírito Santo, mas não deixar de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se tem uma coisa que nos chama a atenção, em dois dos apóstolos do Senhor, é que eles disseram assim: olha, não importa, que para nós importa mais obedecer a Deus, não vamos deixar de pregar o Evangelho, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tem muito crente que quando é pressionado, não pode pregar o Evangelho assim, aí fica calado. Mas observe, eu não posso deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos da parte do Senhor. Precisamos ser diligentes na pregação, diligentes na oração. Isso quer dizer que isso deve fazer parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, porque isso é um fruto da certeza genuína que teremos que ter ou temos da nossa salvação. Mas uma outra coisa, um outro fruto interessante é a obediência sincera à vontade de Deus. O crente verdadeiro, o crente que nasceu de novo, ele tem sim uma obediência sincera à vontade do Senhor. Isto é, ele obedece não por obrigação simplesmente, mas ele obedece por amor. Irmãos e irmãs, é interessante a palavra de Deus quando fala do escravo. A palavra usada para escravo na Bíblia e para servo é a mesma palavra no Novo Testamento, a palavra doulos. E esta palavra vem falar ou servo ou escravo. A Bíblia diz certa vez que nós fomos chamados sendo escravos para passarmos a ser servos do Senhor. Isto é, o escravo é diferente do servo. A Bíblia diz que o servo está ali, mas o servo ele serve por amor, ele serve por prazer. Eu gosto de ilustrar isso com relação aos escravos antigamente que foram alforriados. Vocês se lembram, da história do Brasil, Você deve ter visto também filmes, até em novelas, por exemplo, quando um escravo, ele era bem tratado como escravo e ele recebia sua carta de alforria. Via de regra, aquele escravo fazia o quê?
Ele continuava naquela fazenda, ele continuava servindo aquele senhor, mas agora, não como escravo, como livre, mas como servo, por prazer, por amor. Assim deve ser o crente, aquele que tem convicção da certeza, sim, da sua salvação. Precisamos obedecer a Deus de maneira sincera, precisamos obedecer a Deus, servir a Deus, sim, por prazer, por amor, não por obrigação, não porque Deus vai me dar alguma coisa como uma barganha, eu vou obedecer porque eu vou ganhar isso ou aquilo outro. Não, nós como salvos em Jesus, que temos esta convicção, precisamos sim obedecer sinceramente à vontade de Deus. É isso que faz com que nós possamos demonstrar que eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, esse é o desejo do crente, a obediência. Mas e quando nós pecamos, pastor? Porque nós somos pecadores. É verdade, somos pecadores. Mas qual a diferença de nós que fomos lavados no sangue de Jesus, nós que nascemos de novo, para aqueles pecadores que não se arrependem? É que nós temos consciência de pecado, é que nós suplicamos a Deus o seu perdão, é que nós nos arrependemos no pó e na cinza, é que nós temos o desejo de não praticar os mesmos erros. Meus irmãos e irmãs, obediência sincera a Deus é um fruto da certeza de salvação. Mas há uma outra coisa também que demonstra para nós que seja um fruto, né, da certeza de salvação, que é o desejo de comunhão com Deus. O desejo de comunhão com Deus. Meus irmãos, não consigo entender o crente que se diz nascido de novo, que não tem desejo de buscar a Deus e manter comunhão vertical com o Senhor, isto é, de estar buscando a Deus o tempo todo, em casa, no trabalho, na rua, de estar buscando ao Senhor junto com os irmãos congregados, na casa do Senhor. Não consigo conceber, né, um crente que não tem o desejo de estar na casa do Senhor, que isso não faça falta para ele. Sabe, é bem verdade, estamos vivendo um tempo atípico, né? Onde muitas pessoas não podem ou não têm conseguido ainda vir à igreja, mas não estamos falando de comunhão somente com a igreja, mas estamos falando de comunhão com Deus. É preciso mantermos comunhão com Deus, e não há, irmãos, como manter comunhão com Deus sem dedicar tempo de intimidade com Ele, sabe, tempo de qualidade com Ele, de estar presente aonde você pode aprender dEle. O Senhor Jesus disse isso: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra de Deus também diz que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Há pessoas que, já sou crente, basta, tá bom, vou ficar assim mesmo, tá maravilhoso, não preciso aprender mais nada não. Mas não podemos viver assim. Pelo contrário, nós precisamos continuar progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo disse isso, sabe, numa das suas cartas: olha, eu sei que vocês estão trabalhando, labutando na obra do Senhor, mas eu estou falando para vocês progredirem cada vez mais. Eu e você precisamos progredir cada vez mais na comunhão com o nosso Deus, porque a comunhão com Deus, esse desejo de comunhão com Deus, é fruto de quem tem certeza de salvação. Só quem tem certeza de salvação tem esse desejo no coração, esse desejo de manter comunhão o tempo todo com o Senhor. Será que você tem tido esse desejo, meu irmão, minha irmã? Você que está em casa conosco, será que tem tido esse desejo também? Esse desejo de ter comunhão com o Senhor o tempo todo? Pastor, mas é somente isso? Não é somente isso que seja fruto, né, dessa certeza genuína da graça de Deus, da salvação do Senhor na nossa vida, mas também o anseio pela glória de Deus, pelo céu. Irmãos, será que isso ainda arde no seu coração? Esse desejo pela glória de Deus? Às vezes a gente, depois de um tempo, né, como cristãos, a gente acaba dando aquela esfriada, né? Aquilo talvez já não arde mais no nosso coração. Eu me lembro daqueles dois discípulos, né, no caminho de Emaús. Se lembram deles?
Jesus caminhou com eles um tempo, e Jesus foi interrogado por aqueles homens: olha, mas você é o único que esteve lá em Jerusalém, não tem notícia dos fatos que aconteceram? E aí houve aquele debate ali com eles, e aí somente depois, no final, que Jesus desapareceu de perto deles, é que eles olharam um para o outro e falaram assim: olha, porventura, não nos ardia o coração quando ele falava? Alguma coisa era diferente. Irmãos e irmãs, hoje em dia, muitos cristãos já não sentem mais esse anseio pela glória de Deus. Cantamos agora há pouco isso, né? O meu coração tem anseio, sabe, de ver a tua glória, Senhor, sabe, de ver a tua mão abençoando. Esse precisa ser um fruto dessa certeza de salvação. Aquele que tem convicção de Cristo, tem que desejar o céu o tempo todo. O apóstolo Paulo disse isso, né? Olha, o meu desejo é estar já na glória com o Pai, mas por causa de vocês, eu vou permanecer aqui para pregar o Evangelho, porque também tenho amor por vocês. Mas o desejo nosso é a glória de Deus. Moisés desejou ver a glória de Deus. Tantos outros servos do Senhor, durante toda a sua caminhada, trajetória cristã, desejaram, ansiaram ver a glória de Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, não podemos perder de vista esta chama que deve continuar acesa, ardendo dentro do nosso coração. Esta chama de um dia estarmos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, vai falar sobre isso. Que o Senhor Jesus, depois que nos arrebatar, lá ele diz: estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Mas será que isso ainda arde no meu coração? Será que eu ainda tenho realmente essa vontade? Ou será que eu venho à igreja, eu estou já entendendo que eu sou crente, e isso já não faz tanta diferença? Ah não, eu sei que Deus colocou meu nome lá no livro da vida, tá bom, e um dia Ele vai me levar, tá ótimo. Não, não podemos ser assim. Pelo contrário, nós precisamos sim ansiar, ter o desejo ardente no nosso coração pela glória de Deus, pelo céu. O céu é o nosso lar. Nós estamos aqui como peregrinos, e todo peregrino tem o desejo de voltar para a sua terra natal. Eu não sei quantos de vocês não são de Campos, né? Mas talvez nutram aí no seu coração: ah, poxa vida, lá na minha terra, lá na minha cidade, era assim, era assado, lá na minha cidade tinha assim, tinha assado, sabe, você tem aquele desejo: poxa, se eu pudesse, eu voltaria um dia para lá. Ou tem outros que falam assim: não, naquele lugar lá não quero ir nem mais pintado de ouro, sabe, porque talvez aquele lugar tenha se tornado ruim, né? O acesso complicado, a violência e tantas coisas mais. Mas o fato que o céu não é assim. Nós viemos de onde? Nós viemos do Pai. Nós viemos do Pai, sabe? E vamos voltar para o Pai. E nessa volta para o Pai, esse desejo precisa fazer parte do nosso coração, da nossa vida. Porque se isso não arder no nosso coração, irmãos, é sinal que nós estamos com a nossa fé bem pequena. É sinal que o amor que nós nutrimos para com o nosso Senhor está bem frio. Então precisamos pedir ao Senhor: Senhor, reaviva o dom da fé, reaviva o dom do amor, reaviva o dom da salvação no meu coração. Sabe, Davi certa vez pediu isso para o Senhor: Pai, olha, que o Senhor possa realmente me dar aí de novo a alegria da tua salvação. Ah, ele tinha perdido a salvação? Não, mas ele perdeu aquele prazer, perdeu aquela chama acesa. Os problemas foram tantos, as adversidades, as lutas, que fizeram com que ele perdesse aquela alegria. O crente, né, novo convertido é aquele crente que tem aquela alegria, né, aquela coisa fervorosa. Ele quer pregar para todo mundo, ele quer falar do amor de Cristo, ele quer que a família se converta. É assim com o novo convertido. Mas depois que passa um tempo, a gente vai se acomodando, não é? É assim com a gente, até na nossa vida pessoal, não é? A gente vai se acomodando em muitas coisas, não é? A gente vai se acomodando no nosso cuidado com saúde, a gente vai se acomodando na criação dos filhos, vai se acomodando no trato com o cônjuge, vai se acomodando em tantas situações,
que na verdade não deveríamos nos acomodar, deveríamos estar com esta chama acesa o tempo todo. Então, um dos frutos da certeza genuína de salvação é esse desejo pela glória de Deus, é o desejo pelo céu. Ah, Senhor, um dia eu vou estar contigo. Ah, Deus, abrevia esse tempo se eu quiser, porque olha, deve ser maravilhoso. Há um hino do nosso cenário que tem um refrão assim, né? Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Sabe, um dia maravilhoso. Será que você ainda anseia por isso? Mais uma coisa interessante, mais um fruto que você pode pensar, é amor pela igreja. Ah, irmãos, aquele que tem certeza de salvação tem amor pela igreja. Amor pela igreja. E quando eu falo amor pela igreja, não estou falando de templo, de alvenaria, luxuoso ou não, não, eu estou falando de amor pelo corpo de Cristo, pela noiva de Cristo, isto é, amor pelas pessoas que estão junto conosco, amor pelos nossos irmãos. Aquele que nasceu de novo precisa amar, sabe, os nossos irmãos, precisa amar a igreja. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O Senhor tem cuidado de todas as coisas para nós e por nós. Então nós precisamos sim amar a igreja do Senhor, precisamos demonstrar amor, mas não é amar à distância. Ah, pastor, mas espera aí, nós estamos no distanciamento social. Sim, não estou falando disso. Sabe, você pode estar perto no distanciamento social, quando você liga, quando você ora, né, pelo seu irmão, pela sua irmã, quando você se preocupa, quando você manda uma mensagem do WhatsApp, quando você faz um telefonema, você pode sim estar perto, mesmo distante, fisicamente, mas o importante é amar a igreja. E por último, meu irmão, minha irmã, é a intercessão por um reavivamento. O crente que tem certeza de salvação, uma certeza genuína, ele vai orar sempre a Deus, para que Deus reavive o nosso coração, o nosso espírito. Todo o tempo, peça para Deus, para reavivar o dom dele no nosso coração, reavivar a chama no nosso coração. Porque, irmãos, no mundo que nós vivemos, não é difícil você ficar frio, não é difícil você se desviar, não é difícil você abandonar a fé, não é difícil a apostasia. Vivemos num mundo em que a apostasia está aí em todo lugar. Há países inteiros que precisam agora ser recristianizados, reevangelizados, porque eles simplesmente abandonaram a Deus. Mas e nós? Será que temos orado, temos intercedido a Deus por um reavivamento? Não estou falando que você vai passar a plantar bananeira no culto, no púlpito, não é esse tipo de reavivamento que eu estou falando, mas estou falando de um reavivamento que é um retorno à fé, um retorno à palavra, um retorno à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é entender o que Deus quer para você, e então praticar aquilo que Deus quer para você. Mas para isso, eu e você precisamos interceder e clamar ao Senhor por um genuíno reavivamento na nossa vida. Mas comece orando pelo reavivamento na sua vida primeiro, porque é muito comum a gente orar pelo vizinho. Senhor, olha lá, o irmão está fraco na fé, reaviva lá o Júlio, Senhor, reaviva lá o Rogério, Senhor, sabe, é muito fácil enxergar o cisquinho no olho do vizinho, é isso que diz a Bíblia, né? Mas às vezes a gente está com uma trave enorme diante dos nossos olhos. Então, meu irmão, minha irmã, que enxerguemos a nossa necessidade de reavivamento, que você possa enxergar quando você está fraco. Mas observe, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem. Aí eu quero finalizar mostrando para você o versículo 13, de novo. Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes, olha só, que tendes a vida eterna. Então tudo que foi escrito nesse texto foi para que você tivesse o quê? Certeza genuína de salvação, certeza genuína de vida eterna. E eu e você precisamos ter essa certeza. A vós outros que credes em o nome
do Filho de Deus. Esta palavra foi escrita para nós que cremos no Filho de Deus, para nós que cremos no nome de Jesus, para nós que cremos que o nome de Jesus está acima de todo nome, para nós que cremos que o Senhor está acima de qualquer outro, que não há outra rocha que conheçamos. Então, esta palavra foi para você e foi para mim. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, frutos da certeza genuína de salvação. O uso dos meios da graça de Deus. Grave aí no seu coração. Palavra, os sacramentos, a busca a Deus pela oração. Obediência sincera à vontade de Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça a Deus. O desejo de comunhão com o Senhor. Tenha esse desejo no seu coração. O anseio pela glória de Deus. Senhor, eu sei que é muito melhor estar com o Senhor. E um dia eu vou estar com o Senhor na glória. Amor pela igreja tem que estar no seu coração. Intercessão o tempo todo por avivamento. Senhor, reaviva a tua igreja, reaviva o meu coração, reaviva a casa do Senhor, faz diferença, e Deus estará sim fazendo a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Meu irmão, minha irmã, exerça os frutos, tenha na sua vida os frutos da certeza da genuína salvação, porque desta forma você estará agradando a Deus, e nós estamos aqui para agradar a Deus. Precisamos agradar a Deus em tudo, porque agradar a Deus significa que o Senhor, em detrimento disto, continuamente estará te abençoando. Amém? Deus nos abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.